Olá, queridos! Hoje o nosso bate-papo é sobre ultrassom microfocado e sua ação no SMAS, ou SMAS, como é chamado internacionalmente. Bom, e o que é o SMAS? Membrana aponeurótica, aponevrótica, superficial muscular, ou muscular superficial. É uma membrana que recobre a musculatura. E o ultrassom microfocado sempre atinge o SMAS. E quando ele atinge o SMAS, o que acontece? A contração pode ocorrer na hora, de forma imediata. Eu já postei aqui um vídeo sobre os efeitos imediatos do ultrassom microfocado, mas agora eu vou mostrar a ação do ultrassom microfocado no SMAS bovino. Então nós separamos, nós isolamos o SMAS bovino e submetemos essa membrana aponeurótica ao efeito do ultrassom microfocado e vejam o que aconteceu. Iniciamos com esse vídeo, onde posicionamos o SMAS bovino sobre o ultrassom microfocado e ligamos com uma potência bem alta. Reparem que toda vez que há um ponto de coagulação formado pelo ultrassom microfocado, o SMAS ao redor sofre uma contração importante. Neste vídeo agora, você consegue verificar o nível ou o grau de contração ao redor de cada ponto de coagulação no SMAS. Repare o quanto a estrutura do SMAS é contraída após o surgimento de cada ponto. E repare na lateral como o pedaço do SMAS ele é tracionado em direção aos pontos de coagulação. Este é o verdadeiro efeito lifting produzido pelo ultrassom microfocado. E comparando a região tratada e não tratada, nota-se um grande repuxamento na área tratada. Agora nós posicionamos o SMAS longe da área dos pontos de coagulação. Reparem que a ação de contração na estrutura do SMAS é praticamente nenhuma nesse primeiro vídeo. E agora, neste segundo vídeo, você nota que há gordura subcutânea, distanciando mais ainda os pontos de coagulação da área do SMAS. Note que também não há o efeito de contração do SMAS. Neste outro vídeo, os pontos de coagulação, embora próximos, não incidiram de forma eficaz no SMAS a ponto de contraí-lo. Isso é o que justifica o insucesso de muitos profissionais com a técnica do ultrassom microfocado, onde não se vê, não há o efeito lifting na terapêutica. Agora, em câmera lenta, podemos analisar o efeito de contração ou de repuxamento do SMAS quando submetido aos pontos de coagulação térmica do ultrassom microfocado. E agora, com a câmera na velocidade normal, notamos o quanto a área do SMAS é retraída em direção aos pontos de coagulação. Agora o teste foi outro. Muito se fala, muito se faz, muitos utilizam a técnica hashtag, que é você cruzar os pontos de coagulação ou cruzar as direções de pontos de coagulação. Reparem que nessa primeira passada, nós estamos realizando vários pontos de coagulação na horizontal, na direção horizontal. Agora, nós vamos girar o SMAS utilizado e utilizar novamente o equipamento para realizar pontos de coagulação, cruzando a região onde já havíamos feito os pontos de coagulação. Repare, isso é importante, que o SMAS ainda continua contraindo. Mesmo havendo sobreposição de pontos na região, a região ainda contrai mediante os pontos de coagulação do ultrassom microfocado. Bom, ficou muito claro que o efeito dos pontos de coagulação no SMAS realmente realizam uma contração, um repuxamento em direção aos pontos de forma contundente. E é isso que dá o efeito lift. Então o SMAS é uma estrutura altamente contrátil mediante pontos de calor provido pelo ultrassom microfocado. Agora eu ressalto também a importância de você saber a profundidade do SMAS a fim de eleger o cartucho apropriado, a fim de atingir o SMAS com eficiência. Caso você não tenha um efeito de lifting, caso o efeito de repuxamento não seja eficiente,
é sinal que você talvez não tenha atingido o SMAS com a eficiência que deveria. Resta você utilizar cartuchos mais superficiais para que a pele possa tentar fazer o efeito de lift, e que nem sempre é o que se espera, nem sempre é o desejado, diante de uma disfunção estética muito grande, onde você necessite realmente de um repuxamento maior, e o SMAS é capaz de fazer isso e prover um grande efeito. E, para finalizar, a técnica hashtag é uma realidade. A técnica hashtag é utilizada e deu para ver que o SMAS continua ainda sendo contraído. Isso é importante porque muita gente tem obtido um efeito maior utilizando uma quantidade de pontos maior na técnica hashtag. Mas eu ressalto uma importância aqui sobre a técnica hashtag, que a literatura fala que o excesso de linhas pode levar a uma atrofia gordurosa e um esvaziamento da área tratada. Fica aí o alerta que nem sempre mais é muito bom. Era isso, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.